E o sexto episódio começa com o reencontro de June e Moira. A June parece que tomou uma paulada muito forte na cabeça porque ela a princípio não reconhece a Moira. Então a Moira leva ela para receber assistência médica e diz que a Janine pode estar por lá também. Quando elas chegam lá, a Moira descobre que o grupo todo da missão tá retornando pro Canadá porque Gilead vai começar a bombardear de novo. A Moira conta pra Una, que é a líder da missão e também a namorada dela, que ela encontrou a June, só que a Una diz que ela não pode levar a June junto com elas porque se Gilead descobrir que eles levaram uma handmaid, eles não vão mais permitir as missões que estão ajudando tanta gente lá. Então a Moira deixa a June lá? Óbvio que não, ela coloca ela dentro do barco escondida. A June a princípio não queria ir por causa da Hannah, obviamente, mas a Moira consegue convencer ela. Lá no barco, a Moira é obrigada a contar a verdade pra Una porque ela descobre que vai haver uma inspeção, que a galera de Gilead vai inspecionar o barco antes de deixar eles irem de volta pro Canadá, o que coloca todo o grupo lá da missão em uma posição muito complicada. E aí, entrega a June ou esconde a June e assume o risco? No fim, a Una decide assumir o risco e manda imprimir uma identidade falsa pra June. Na hora da inspeção, a June dá meio que uma bugada, porque ela ainda tá meio atordoada, né? Mas a Moira consegue ajudar e ela consegue passar na inspeção. No meio da noite, a June escuta uma conversa entre a Una e a Moira, elas discutindo por causa disso que a Moira fez, de trazer a June escondida, e a June decide ir embora num bote salva-vidas depois disso. Quando ela tá lá pegando o bote, a Moira vê ela. Elas conversam, a June conta pra Moira a frustração dela de achar que ela falhou como mãe com a Hannah e que ela também não tem cara pra chegar na frente do Luke lá no Canadá sem a filha deles, mas a Moira consegue tranquilizar ela e faz ela ficar. Quando o dia nasce, eles finalmente chegam no Canadá e o Luke já tá lá no porto esperando pela June, que tá tremendo de medo dele ficar chateado que ela não tá com a Hannah, mas ele dá um abraço e tranquiliza ela. E o episódio termina com a June finalmente colocando os pés em terra firme no Canadá. Em meio a tudo isso, no episódio, a gente vê vários flashbacks de quando os Estados Unidos ainda eram os Estados Unidos e a Moira morava junto com a June. Nesses flashbacks, a gente vê a June começando a arrumar todas as coisas dela porque ela tá se preparando pra ir morar com o Luke, porque naquela época eles iam casar. E a gente vê que a Moira era contra esse casamento, porque ela dizia que se o Luke deixou a ex-mulher dele porque ela não podia ter filho e inclusive traía ela, ele podia fazer o mesmo com a June. Nesses flashbacks, a gente vê também a June dando a notícia pro Luke de que ela estava grávida da Hannah. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse episódio é, cara, que pena que eu fiquei da Moira. Primeiramente, pelo desespero dela em querer levar a June embora e a June não querer ir embora por causa da Hannah. A Moira ficou muito aflita naquele momento, tanto pelo histórico da amizade dela, do sentimento que ela tem pela June, quanto porque foi graças a June que a Moira conseguiu sair de Gilead. Então ela tinha aquele sentimento de que ela devia isso a ela. Tanto que lá no barco, quando a June tava querendo pegar o bote pra voltar pra Gilead, a Moira falou, beleza, se tu for, eu vou junto com você então. Agora tu imagina o estrago que ia fazer no psicológico da Moira, a culpa que ela ia ficar sentindo se a June pega aquele bote e volta pra Gilead, sabendo que ela ia morrer lá, né? Porque no momento em que a June fosse entregue pra Gilead, ela já tava morta. Eles não iam mais deixar ela viva de jeito nenhum, porque eles sabem que ela escapa toda vez. Então, também porque, entre aspas, eles devem achar que a culpa da morte de todas aquelas handmaids que escaparam quando eles estavam lá na van com a tia Lídia é dela. Eles devem achar isso. A série não mostrou isso, mas eu imagino que eles pensem dessa forma. Então, a June voltando pra Gilead, então a Moira se desesperou muito da June não querer sair de Gilead. Foi complicado convencer a bicha a ir pro Canadá, hein? E eu fiquei com pena da Moira, não apenas por isso, né? Por essa frustração toda que ela passou, mas também porque ela ferrou toda a vida dela ajudando a June dessa forma, escondida dentro do barco. Primeiro que ela perdeu a namorada, ao que tudo indica, e perdeu também o emprego, ao que tudo indica. Eu acredito que a Una possa reconsiderar alguma dessas duas coisas, ou o namoro ou o trabalho. Acredito que as duas ela não vai reconsiderar, mas eu acho que o que ela vai reconsiderar é o namoro. É mais fácil de ser o namoro, porque o emprego, pensa bem, como é que ela vai manter lá uma pessoa que ela sabe que não consegue ser sangue frio de deixar as pessoas em Gilead quando eles precisam deixar, porque eles precisam ajudar mais gente. A Moira claramente não consegue fazer isso, ela não tem um emocional pra isso.
como a Una falou que tem, né? Que ela mesma disse que já deixou gente em Gilead, que a Moira não é a única pessoa que tem gente que ama em Gilead. Então a Una já conseguiu fazer isso. Ela já teve esse sangue frio. E a Moira já provou pra ela que ela não consegue fazer isso. Então não tem como ela ficar levando a Moira pras missões, sabendo que a Moira pode aprontar uma dessas de novo, né? Eu sei que não tem outra June lá em Gilead, mas a Moira tem o coração mais molinho e se bobear ela ia querer levar alguém, alguma conhecida ou alguma pessoa que ela sabe que estivesse sofrendo lá por ser handmaid. Então, nesse quesito, eu até acho que a Una não esteja tão errada assim. Se ela não quiser mais que a Moira trabalhe junto com ela nas missões. Mas ainda assim, não posso deixar de ficar com pena da Moira, porque eu tenho certeza que ela vai sentir muito de não estar mais presente nas missões, porque ela sentiu na pele o que é Gilead, ela sabe o que aquelas pessoas lá estão passando, então ela tem esse sentimento de querer ajudar. Eu espero muito que a Una reconsidere as duas coisas, que elas ainda namorem e que ela ainda deixe a Moira trabalhar nas missões, mas veremos aí. Mas enfim, torcendo pra que a Moira não fique na merda, porque eu gosto muito dela. E por falar na Moira, a gente viu aí nesses vários flashbacks que o episódio teve que a Moira era contra o casamento da June e do Luke, por um motivo muito óbvio. Se o cara traiu a esposa com você, quem garante que ele não vai trair você? E também tem aquele negócio dela não poder ter filho, né? A ex-esposa do Luke. A Moira deu a entender que o Luke deixou ela porque ela não podia ter filho. E naquela época, elas também não sabiam se a June podia ter filho ou não, ou seja, rolava essa insegurança aí. Mas de qualquer forma, tinha essas duas coisas, o negócio de filho e o negócio dele ter traído a esposa. Ou seja, a Moira não confiava nele e ela tinha toda a razão pra isso, na minha opinião. Muitas palmas pra ela, porque não é qualquer amigo que faz isso aí, não. É só os verdadeiros mesmo, ó. Fala na cara. Aquilo pra mim não foi por inveja, não foi porque ela queria continuar morando com a June, não foi nada disso. Aquilo foi pra proteger a June. E beleza, o Luke pode ter mudado, né? Depois, quando ele ficou com a June, se tornou uma pessoa melhor, beleza. Mas o sentimento da Moira naquele momento era genuíno e essa era uma coisa que a June tinha, assim, que parar pra pensar. Inclusive, ela parou pra pensar, né? Que os flashbacks mostraram também ela conversando com ele depois, perguntando sobre o casamento anterior dele. Enfim, Moira, tu é braba. Esses flashbacks da história também serviram pra situar a gente na história da Hannah, né? Nessa culpa que a June carrega de não ter levado a Hannah junto com ela. A June achava que o Luke ia ficar revoltado com ela por ela não ter trazido a Hannah junto, já que o sonho da vida dele era ser pai. Na minha cabeça, e acredito na cabeça de todo mundo que tava assistindo, era muito absurdo pensar que a June ia chegar lá e o Luke ia virar e falar: ei, cadê minha filha? Mas é claro que aquele pensamento na cabeça da June era fruto de uma mente traumatizada. Apesar disso, eu achei que o Luke recebeu ela um pouquinho, não vou dizer sem emoção, mas um pouquinho inexpressivo. Não sei se vocês concordam comigo. Eu esperava muito choro, muita gritaria, muito não acredito que você tá aqui, coisas do tipo. Eu sei que ficar sem reação também é um tipo de reação, assim, pra quando a pessoa tem aquele baque. Mas eu tô só dizendo o que eu esperava mesmo. Mas voltando pra isso do pensamento da June em relação ao Luke. Eu achei um pouquinho exagerado esse pensamento dela ficar se tremendo na base, do Luke ficar chateado dela não ter levado a menina. Novamente, eu sei que isso é fruto da mente traumatizada da June. O que eu quero dizer é que ficou parecendo que ela se importava mais com o que o Luke ia pensar dela não estar com a garota ali, do que de fato dela não estar com a Hannah e a Hannah ainda estar em Gilead. A gente sabe que esse não é o sentimento dela, que ela se preocupa muito com a Hannah, que ela é louca de paixão por aquela menina. Mas esse episódio, a forma como a June ficou, tudo que ela falou, deu muito a entender que ela se preocupava mais com o Luke do que de fato com a Hannah não estar com ela. Não é isso que eu acho, eu tô falando que essa é a impressão que o episódio deu. Se você também acha que o episódio deu essa impressão, me conta aqui embaixo nos comentários. Mas olhando por outro ângulo essas cenas, pelo ângulo artístico mesmo, a atuação da Elizabeth sensacional. A mulher se entrega de uma maneira tão maravilhosa que ela faz a gente sentir que o que ela tá falando ali é uma junção de culpa com os traumas que Gilead deixou nela. Agora vamos parar aqui pra pensar no mix de emoções que um episódio tão simples causou na gente. Simples que eu digo é porque a gente consegue resumir esse episódio em uma frase só, que é: a Moira encontrou a June e levou ela pro Canadá. Então foi um episódio simples, mas olha o mix de sentimentos que ele conseguiu causar na gente. A gente começa preocupado com a June, porque ela não reconhece a Moira a princípio, então parece que ela
ela tá com algum problema na cabeça, tomou aquela paulada muito forte, sei lá. Depois a gente fica feliz quando a Moira começa a dizer que vai levar ela pro Canadá. Depois a gente fica com muita, mas muita raiva quando a June começa a dizer que ela não vai embora sem a Hannah. Depois a gente fica muito aflito porque a gente vê que o barco tá indo embora e a June nada de querer ir. Depois a gente fica com raiva da galera lá da missão, lá dentro do barco, quando eles votam de entregar a June ao invés de esconder ela. Depois a gente fica com o Cu, que não passa nem Wi-Fi quando começa a inspeção de Gilead lá no barco deles, e a June fica lá paradona olhando pra cara do cara sem reação nenhuma. Depois a gente fica triste quando a June começa aquele discurso de que ela falhou como mãe com a Hannah. Depois a gente fica feliz pra caralho vendo que a June conseguiu chegar no Canadá. Depois a gente volta a ficar triste vendo ela falar com o Luke, desculpe porque sou só eu aqui. E basicamente explodimos de emoção quando vemos ela colocar os pezinhos em terra firme no Canadá. Então, que bruxaria é essa que The Handmaid's Tale faz de causar tantos sentimentos na gente em um episódio tão simples como esse? Por mim, pode permanecer com essa bruxaria aí que tá perfeito. Agora, gente, eu ainda não consegui acreditar que a June realmente chegou no Canadá. Sério, parece um sonho, parece irreal. Eu não consigo acreditar. E não sei se vocês já viram a promo do próximo episódio, mas vai ter confronto com a Serena. Gente, eu tô me mordendo de ansiedade. Comenta aqui embaixo o que você achou do episódio e não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma das minhas análises. Caralho, a June tá no Canadá. Beijinhos, até a próxima.